E graças a Deus. Boa noite, IPA. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vou pedir para os irmãos desligar aquele relógio ali, que eu não quero ficar discutindo com ele. Eu entendo quando o apóstolo fala que ele corre atrás de nós, né? Louvado seja Deus. Amém. Quem me conhece, quem não me conhece, levanta a mão. Sou o pastor Leandro, assim como a minha esposa, pastor Elizabeth. Nós já somos da IPA há mais de 20 anos, pelo menos. Ela está aqui há quase 18 e eu estou aqui junto com os apóstolos há mais de 20 anos. Louvado seja Deus pela vida deles que viram em mim não sei o que e resolveram investir na minha vida espiritual, que me fez chegar a lugares altos. E eu louvo a Deus por isso. Moramos na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Mudamos para lá há 2 anos atrás. Uma direção do Senhor, minha esposa falou que são 3 anos. O tempo passa tão rápido que a gente até erra. E estou ansioso para começar a obra do Senhor lá naquela cidade. Eu creio que chegou o tempo, agora chegou o tempo. Apesar de todo o preparo, eu digo que agora eu me sinto preparado. Apesar de tantos anos estudando, aprendendo com o Senhor, pensamos que estávamos preparados, mas agora nós vemos que agora estamos prontos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para ouvir a palavra do Senhor, porque esse é o objetivo da campanha. 12 dias de clamor para 12 dias, 12 meses de vitória. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então segure a sua Bíblia, seja ela igual a minha, ou seja ela digital, segure ela bem alto e profeticamente, como nós clamamos: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Abra sua Bíblia lá no livro de Amós, capítulo de número 4, verso de número 12. Amós, capítulo 4. Obrigado, irmãos, por ter preparado aqui a apresentação para mim. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem falado comigo desde o início dessa campanha. Eu só fiquei 1 dia sem assistir os vídeos. Os primeiros 6 dias ou 5 dias nós acompanhamos online lá em Itajaí, e depois todos os dias, desde domingo, nós estamos, desde sábado, desde domingo nós estamos aqui. Amém? E o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu comecei a estudar novamente o livro de Esdras, e o Espírito Santo falou comigo nessa semana para começar a falar o que esse profeta profetizou ou entregou naquele tempo. Amós capítulo 4, verso de número 12 diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Esdras capítulo de número 7, verso de número 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Obrigado, Gilson, por estar me acompanhando aqui nessa mensagem, nessa palavra. Me ajuda aí, meu filho, como diz o apóstolo, né? Meus amados irmãos, essa palavra tem ardido no meu coração, e quando eu vinha para cá, ela continuou ainda, Deus continuou me revelando, e durante os louvores Deus continuou me revelando, e entrou aqui a minha esposa falando acerca sobre prosperidade, e o Senhor continuou falando ao meu coração. Eu creio que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Ele está, hoje Ele quer preparar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer renovar a sua vida, Ele quer mostrar que Ele é Deus na sua vida. Se você abrir o seu coração, se você estiver disposto a receber esta mensagem, não apenas guardá-la, mas colocar em prática. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui está a sua igreja que reuniu nesta noite
para te louvar, para te adorar, para cantar louvores, para ouvir a sua palavra, ó Pai querido. Ó Senhor Deus, crendo, ó Pai querido, nesse mês de vitória, nessa palavra que será aqui, Pai, pregada, falada. Usa a minha vida agora, os meus lábios, ó Pai querido, como, Senhor Deus, uma voz de bênção, uma voz de revelação, uma voz de verdade. Assim como o Senhor me confrontou primeiramente, assim o Senhor fará com a sua igreja. Que essa palavra prospere na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão e minha irmã, quando eu li essa palavra, prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus, eu me lembrei de um filme que eu assisti nessa semana. Era um filme de pistoleiros, eu não lembro quem era mocinho ou quem era bandido, e um apontou um revólver para ele e disse assim: agora você vai se encontrar com Deus. E quando você ouve essa palavra, você pensa: chegou o meu fim, chegou a minha vez, e parece que agora de fato eu vou encontrar com Deus. É uma frase que nós nós assistimos em filmes, lemos em livros, mas na verdade essa é uma frase muito forte. É uma frase muito impactante, ela é carregada de um peso, apóstolo, espiritual muito grande. Ela não é uma simples frase, ela é um aviso, ela é um alerta, ela não é um convite dizendo: venha se encontrar com Deus. Na verdade, o que Deus está dizendo aqui agora é: prepara que agora vocês vão se encontrar comigo. Diferentemente do que está lá em Êxodo, no capítulo de número 19, verso 15 ao verso 19 em diante, quando Deus disse para Moisés que era para o povo se preparar no deserto para se encontrar com Deus. E o povo saía de suas tendas, então naquele momento o povo, aquela nação, eles estavam em jejum, tanto no jejum físico, como no jejum também na parte de relacionamento do homem e da mulher. E Deus apareceu naquele lugar para ele, em forma de trovão, de fogo, de relâmpagos, de raios. E o povo ficou temeroso. Talvez quando esse povo aqui recebeu essa profecia, essa mensagem, eles pensaram: Deus vai não se encontrar agora conosco. Mas na verdade, o que o profeta Amós estava falando para eles, querendo levar para eles, era o quê? Uma voz de confronto. Você sabe que tem períodos bíblicos que nós encontramos que Deus, ele levanta homens, mulheres, para confrontar o seu povo. Ao mesmo tempo, ele levanta líderes para que restaure o seu povo. E Amós foi um desses homens. E o que é mais interessante aqui é que nós conhecemos Amós como um profeta menor. Mas lá em Amós capítulo 7, no verso 14, o próprio Amós diz: eu não sou profeta, nunca fui para uma escola de profeta, nunca andei no meio dos profetas. Na verdade, eu sou um boiadeiro. Eu estava quietinho lá no meu sítio, cuidando da minha boiada. E eu também sou coletor de sicômoro. Como o apóstolo disse, sicômoro é uma árvore que produz um figo. E Deus apareceu para mim e disse: vá lá e profetiza para Israel. E aqui é a primeira revelação que Deus me deu para falar agora para a igreja. Não está aqui, mas foi Deus que me confrontou aqui dizendo: aonde você está se escondendo? Aonde você tem se escondido do Senhor? Você tem achado que você não consegue fazer a minha obra? Você tem achado que você é incapaz de realizar aquilo que eu entreguei nas suas mãos? Você tem achado que você não é o suficiente para fazer aquilo que eu te ordenei e aquilo que eu te ensinei? Até quando vai ficar escondido? Chorei, canta lá manai, chorei lá manai, canta lá manaias. Ainda que dizem que você não é aquilo que profetizaram na sua vida, ainda que dizem que você não é um enviado de Deus, ainda que se levantem para dizer que você não tem a palavra de Deus, o Senhor diz para você nesta noite
que você foi escolhido, que você foi o chamado, que você recebeu algo dele maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Não se esconda, não se esconda. Ainda que o trabalho roube o seu tempo, ainda que o trabalho roube o seu dia, ainda que o trabalho tente te atrapalhar na obra do Senhor, mas pare de se esconder e assuma o seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare-se, porque agora vocês vão me encontrar. Foi isso que Amós falou para aquele povo. Para que vocês se situem, eu preciso fazer uma introdução do que estava acontecendo aqui. Amós, ele é um contemporâneo de Esdras. Amós, ele está há 300 anos antes de Esdras. O período que isso aconteceu foi no reinado de Jeroboão II. Jeroboão era o rei do norte. Jeroboão era o rei que governava 10 tribos. Quando teve a revolução, quando teve a divisão do reino, 10 tribos se dividiram para o norte e 2 tribos para o sul. Ou é o contrário? 2 no sul e 10 tribos ao norte. Essa época aqui, meu irmão e minha irmã, era uma época de prosperidade. Era uma época que o povo ou Israel, tanto a nação do norte como a nação do sul, não sofria mais ataques severos dos seus inimigos. Eles estavam numa paz, existia uma expansão territorial, o povo estava prosperando, o povo estava ganhando dinheiro, estava vendendo os seus produtos, estava comercializando, a agricultura estava bombando, os criadores de gado estavam vendendo gado, estava todo mundo numa festa, todo mundo comemorando, todo mundo dentro de uma prosperidade financeira muito grande. Por incrível que pareça, até os políticos se entendiam. Até a parte política estava se entendendo. Mas levantou uma voz. A voz que se levantou de Amós, denunciando o pecado e denunciando a justiça. E hoje, meu irmão e minha irmã, nós vamos aprender que a correção quanto à restauração, elas nos traz de volta para o centro da vontade de Deus na nossa vida. Amós, a sua missão era denunciar a injustiça social, a hipocrisia religiosa e anunciar o juízo divino. Os 3 principais pecados que Amós denuncia. Eu não sei se isso é coincidência nos dias de hoje, mas Amós parece que está falando de hoje, do que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas como ao redor do mundo. A primeira denúncia é a injustiça social. Os ricos estavam assolando os pobres, os ricos estavam tirando proveito dos pobres, estavam vendendo os pobres. E você sabe o que é o mais interessante? Que as igrejas naquela época estavam lotadas. O templo estava lotado. Pastor Laurito, o povo ia para o templo, dar glória a Deus, aleluia. Mas vivia cheio de injustiça. Praticava a opressão. Vendia os mais pobres. Eles estavam indo contra a palavra do Senhor, que era praticar a justiça, mas eles estavam o quê? Praticando a injustiça. Amós diz que o povo, Gilson, fazia sacrifícios a Deus a cada 3 dias. A cada 3 dias eles iam ao templo e ofertavam. Era tanta oferta, tanta prosperidade, que os cofres do templo estavam lotados.
Mas você sabe que Deus diz? Tudo isso que vocês estão fazendo para mim, eu tenho vontade de vomitar. Eu não aceito os sacrifícios que vocês estão fazendo. Eu não aceito os seus dízimos. Eu não aceito as suas ofertas, porque vocês estão andando afastado da minha palavra. Você sabe qual é o segundo pecado? Hipocrisia religiosa. O povo tinha liturgia. O povo era doutrinado. O povo aprendia a palavra do Senhor. Sabia o que era a palavra do Senhor. Mas era um povo distante de Deus. Hoje nós vemos igrejas muito lotadas. Às vezes eu frequento igrejas lá na região do sul, lotadas. Está aqui a minha esposa. Eu me levanto no meio daquele lugar e falo para ela: que frieza espiritual. Quanta gente. Ministério de grupo de louvor aqui, adorando, cantando, louvores lindos, maravilhosos. A igreja assim. E o ministro de louvor aqui dizendo: levanta sua mão, dê glória a Deus, bate palma. Está aqui minha esposa, pergunte para ela: quantas vezes eu fico indignado, me incomodado, parece que o meu corpo fica pesado. E tem culto que o Senhor me faz sentar lá no fundo. Igreja enorme, tantos lugares, tem que sentar lá no fundo. Minha esposa fala: vamos sentar mais para frente ali, eu quero ficar mais perto. Vamos sentar aqui. O Espírito Santo está querendo me mostrar alguma coisa que está acontecendo aqui. Uma frieza espiritual. Cantavam louvores, mas ignoravam a lei. Uma outra denúncia que Amós faz é a certeza do juízo. Deus não aceita culto divorciado da prática da sua justiça. Eu não sei porque eu usei essa palavra. Divorciado é quando um casamento, duas carnes unidas em uma só, se separam. Assim como o Senhor Jesus disse: eu e meu Pai somos um. Assim como eu e a minha igreja somos um, assim como nós somos um. Acho que foi por isso que eu usei essa palavra, divorciado da justiça do Senhor. Amós denuncia que aconteceria a destruição daquele lugar. Um templo lindo, apóstolo. Eu gosto de ver essa passagem do rei Davi fazendo as suas ofertas pessoais. Pastor, eu vejo o povo entregando centenas e toneladas de ouro, de prata, de bronze, pedras preciosas. Aquele templo foi sonhado, imaginado, colocado no coração de Salomão por Deus. E Deus dizendo: vou destruir tudo isso aí. Tudo aquilo que nasceu no meu coração, aonde vocês proporam um lugar da minha adoração, eu vou ser obrigado a destruir, porque vocês não me encontram na minha casa. Vocês não vêm na minha casa para me adorar. Então eu vou ter que destruir esse lugar, para ver se vocês voltam para mim. Eu mandei a praga, eu mandei a peste, eu mandei a fome, eu mandei a seca, eu mandei chuvas pesadas, e vocês ainda não se voltam para mim. Eu te entreguei prosperidade, eu te entreguei crescimento, eu te trouxe a paz, os seus inimigos não te perseguem mais, e vocês não se voltam para mim. É uma passagem pesada, forte espiritualmente. Eu fico imaginando o que um homem simples, apóstolo, ele mesmo se identifica como um homem simples, um homem do campo, entregando uma mensagem tão pesada.
uma mensagem tão profunda. E por que o Senhor pediu para que eu falasse essa palavra para a igreja? São 12 dias da campanha. Como que nós vamos sair? Como que nós estaremos no 13º dia? O que eu vou guardar? O que eu vou receber? Eu pedi autorização para o apóstolo usar uma frase dele de ontem. Por que você veio hoje? Não foi? Por que você veio hoje? Choveu tanto, mas caiu um mundo de chuva. E por que você veio? O trânsito que estava aí fora. E você veio. Louvado seja Deus. Você veio porque você quer manter a sua fidelidade com Deus. E eu profetizo que você manterá no ano de 2026 a fidelidade ao Deus. Não peça para Deus te tirar do mundo, mas peça para Deus te manter no mundo, para que o mundo veja em você fidelidade, para que o mundo veja em você integridade, para que o mundo veja em você justiça, para que o mundo veja você a imagem e semelhança de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe qual que é a verdade que eu extraio dessa passagem, apóstolo? Que as bênçãos materiais que Deus entrega para muitos não são garantia de uma aprovação espiritual. Não são. Você precisa se manter fiel. Você precisa se manter firme na palavra. Assim como Esdras. Pode passar aqui o Esdras. Pode colocar o Esdras. Esdras tinha disposto aonde? No seu coração. Não é em qualquer lugar. Esdras não tem um compromisso com outra pessoa. Esdras não está firmando compromisso com pessoas do seu convívio. Mas Esdras está firmando um compromisso com o Senhor. Porque Esdras tinha o quê? Amor, zelo, cuidado, dedicação com a sua palavra, com a sua lei. Enquanto Neemias levanta muros, Esdras restaura corações. O tema dessa mensagem é quando a justiça encontra a restauração. Eu preciso ser confrontado. Essa palavra tem sido muito falada. Ser confrontado. Porque quando eu sou confrontado, Deus entra com a restauração. Quando eu reconheço que aquilo tem me confrontado para causar mudanças na minha vida, no meu comportamento, no meu pensamento, na forma que eu ajo, Deus entra com uma restauração. Então entra Esdras, 300 anos depois, como eu havia falado. Esdras, agora, ele traz ao povo, não mais o juízo, mas Esdras traz agora o povo, três princípios. Esdras traz ao povo, e eu separei 3 princípios. O primeiro é buscar a palavra do Senhor. Ele estudava profundamente a palavra do Senhor. A abundância da palavra do Senhor hoje é grande. Hoje, eu leio a palavra do Senhor, eu ouço a palavra do Senhor. Se eu vou lá na tela do meu computador e seleciono um texto, peço para ouvir a palavra do Senhor, eu ouço a palavra do Senhor. Quando eu estou no avião, eu ouço a palavra do Senhor. Quando eu estou dirigindo na estrada, está aqui, meus filhos. Eu coloco o quê? A Bíblia. Fico ouvindo a Bíblia. Está lá no random. Cada hora é uma passagem. Saio para o trabalho, coloco lá no random. Quando eu escuto, eu pause. O que ele está falando aqui? Hoje eu vou meditar sobre essa palavra. Hoje há uma abundância na palavra do Senhor, mas também há uma abundância de distração na nossa vida. Nos distraímos.
Eu tenho lutado contra a distração, tenho lutado para que eu não perca o foco, tenho lutado para que eu não desvie daquilo que eu propus. Começo bem, daqui a pouco paro. Começo bem, daqui a pouco paro. Eu falo, não, para, vamos recomeçar tudo de novo. Busca novamente a palavra. Comece de novo. O segundo princípio, viver a palavra. Não era apenas conhecimento, mas ele começou a colocar em prática a vivência da palavra. Começa a colocar em prática todos esses dias que você ouviu. Quem aqui está anotando as passagens bíblicas de todos esses dias? Levanta sua mão. 6 pessoas. Provavelmente deve ter mais pessoas, mas eles não estão aqui ainda. Anota essa palavra. Volte essa palavra. Estude essa palavra. Lembre dessa palavra. Coloque ela em prática, essa palavra. Há 1 ano eu adotei, comprei um caderno. E nesse caderno eu dividi ele em 2 partes. A primeira parte dela são as minhas petições a Deus. Eu faço petições a Deus. Minha esposa é advogada e ela me ensinou. Você vai pedir alguma coisa para alguém de alto nível, alguém importante, um juiz, um desembargador, uma autoridade? Escreve lá primeiro, petição. Eu vou ao meu Deus e escrevo: Senhor, a minha petição é essa. Na minha segunda parte, é a minha oração. É onde eu oro a Deus. Eu escrevo a minha oração a Deus. E o meu caderno está dessa altura assim. Está lá na minha mochila. A minha esposa não olha aquelas minhas orações ali, porque aí eu confesso também os meus pecados. Confesso, irmãos. Levante a mão aqui quem nunca pecou. Vou escrevendo. Por quê? Porque a hora que eu olho, eu falo, eu falei que eu não ia fazer mais isso e fiz. E escrevo de novo. Estou criando memórias para evitar, para lutar, para se manter forte. Terceiro lugar, ensinar a palavra. Ele forma um povo que volta a caminhar com Deus. Tantos anos no exílio, tantos anos afastado, até o idioma mudou. Até o idioma ficou diferente, apóstolo. Até a maneira com que eles oravam ficou diferente. Nem se lembravam mais. Provavelmente, 80 anos, quantas gerações passaram? Provavelmente 2 gerações. Foi esquecendo. E ele volta a ensinar a palavra. Depois do confronto vem o convite à restauração. Deus quer reconstruir nossa vida espiritual pela palavra do Senhor. E eu disse ao Senhor: Senhor, me faz uma ligação com Jesus. Eu quero colocar Jesus agora no meio desses 2 homens. Então Deus disse assim para mim: vai lá em Mateus capítulo 23. Olha lá o que eu falei para aqueles hipócritas. Olha lá o que eu falei para aquele povo. Fariseu, saduceu, escribas. O próprio Jesus disse: façam o que eles estão ensinando, mas não façam o que eles fazem. Não pratique o que eles fazem, mas faça o que eles ensinam. Mas são todos hipócritas. Ofertam para Deus de qualquer forma, daquilo que sobra. Gostam de mostrar para todos que estão ofertando. Gostam de sentar nos primeiros lugares do templo. Gostam de andar cercado de pessoas nas suas melhores vestes. A frieza espiritual que existia na época de Amós era a mesma frieza espiritual que existia na época de Jesus. É por isso que Jesus é o cumprimento da justiça e da restauração. Ele é o cumprimento das profecias de juízo. Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Como Esdras,
Jesus restaura e ensina a palavra com autoridade e oferece reconciliação com Deus. Jesus é a encarnação da justiça de Deus. Pode mudar aqui para o próximo. Enquanto Amós denunciava o pecado, Jesus revela o pecado e te oferece perdão. Enquanto Esdras restaura a aliança da palavra do Senhor, Jesus estabelece uma nova aliança para o seu povo. Enquanto Amós anuncia o juízo da destruição, da assolação que viria, Jesus assume o juízo sobre si na cruz do Calvário. Enquanto Esdras ensina a lei, Jesus ele diz que ele é a lei, ele cumpre a lei, ele se aprofunda na lei, mostrando o verdadeiro sentido da lei: amor ao próximo. Ame a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, e semelhantemente a esse, o seu irmão. Ame o seu irmão. Ame o seu irmão, porque tudo isso é o que diz o quê? A lei e os profetas. A lei e os profetas. Ambos apontam para uma necessidade de arrependimento e transformação que se realiza plenamente em Jesus. Jesus, ele entra nas nossas vidas como um reconciliador. Ele reconcilia cada um de nós, para que nós possamos viver uma vida na eternidade com eles. Hoje, ele não te aponta mais juízo. Hoje, ele não te aponta mais os danos que você vai ter, mas ele chama você de filho e filha. Vem até a mim, vem até a mim, volta aqui para casa, me adore em espírito e em verdade. Propôs ir à casa do Senhor, vai com o propósito de adorá-lo. Mas eu vim aqui precisando de ajuda, eu estou desesperado, eu estou enfermo, eu preciso ouvir uma palavra para que a minha alma seja curada. Proponha isso no seu coração, ao ouvir a palavra do Senhor, para ser curado, para ser restaurado, para ser reconciliado. O grupo de louvor pode estar aqui acompanhando. Queremos ter um tempo de oração. Essa aqui é uma palavra bastante longa, mas devido ao horário, eu creio que você vai adorar a Deus agora de uma forma mais avivada. Diferente não. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós queremos um avivamento. Senhor, traz um avivamento. Quero dizer para você que o avivamento veio. O avivamento é, e ele é agora, porque o Espírito Santo do Senhor está no nosso meio. Ele é o avivamento. Eu não preciso de um novo avivamento. Eu preciso estar em conciliação com o Espírito Santo de Senhor. Eu preciso propor no meu coração. Se Deus está confrontando a sua vida hoje, não endureça seu coração. Se Ele está te chamando para restauração, abra-se para a sua palavra. Deixa que a justiça do Senhor correr na sua vida como um rio, restaurando como águas vivas. O que Deus quer são corações íntegros, vida coerente, relacionamentos justos, comunidade cristã restaurada, e que você esteja no centro da palavra do Senhor. Se nós vamos viver em prosperidade, que nós vivemos, mas não vamos entrar na pobreza espiritual. Não deixe que a pobreza espiritual entre na sua vida. Podemos fazer um culto lindo, maravilhoso, mas que esse culto não seja um culto frio, seja um culto fervoroso, cheio da presença do Espírito Santo. Se Deus chamou você, foi como nós cantamos aqui no segundo lugar. Diga assim: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Fique de pé, meu irmão e minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa noite. Ouvimos a sua palavra, uma palavra de conforto. Ouvimos, ó Pai querido, aquilo que precisávamos ouvir. Transforma agora o nosso ser, transforma agora a nossa vida, que ela não fique agora somente no nosso coração, mas que possamos viver intensamente, ó Pai querido, que possamos ter a nossa vida restaurada, que possamos, ó Pai querido, ter a reconciliação com o Senhor, reconciliação com o nosso próximo, reconciliação com o nosso irmão, Senhor Deus. Ensina-nos a louvar com verdadeiros adoradores. Ensina-nos a buscar a sua palavra com amor, com dedicação, com zelo, com justiça e com temor. Ensina-nos, ó Pai querido, a andar em santidade. Ensina-nos a viver em comunhão, Pai, com o nosso próximo. Somos a tua igreja. Foi pela sua igreja que o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Foi pela minha vida, pela vida da sua igreja, pela vida dos que já passaram, pela vida dos que ainda hão de vir, Senhor. Foi por nós. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua abundante e maravilhosa graça em nossas vidas. Continue falando conosco, Pai, todos esses dias, todas essas noites, todas as manhãs, ó Pai. Eu sempre oro e peço para o Senhor colocar pessoas na nossa frente. Coloque pessoas na minha frente, Senhor, para que eu possa ajudá-las, que eu possa trazer uma palavra de conforto, uma palavra de amor, para que eu possa dar um abraço, um aperto de mão, ou até mesmo dizer: a paz do Senhor esteja contigo. Faça isso no nosso meio, Senhor. Transforme o nosso mês, que possamos ter um mês próspero, um mês abençoado, que possamos lembrar dessa palavra de confronto na nossa vida. É o que nós pedimos ao Senhor e somos agradecidos, ó Pai, pelo seu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Quantos trouxeram? Não esquece, meu irmão. Tem alguém que não tenha o projeto de vida e quer preencher, quer levar para casa? Levanta a mãozinha assim. Olha ali, ó. Cadê a obreirinha? Glória a Deus. Evangelista. Glória a Deus. Tem pessoas de mãos levantadas ali. É a evangelista Elis. Glória a Deus. Levante para o alto assim. Queridos, eu tenho falado aqui todos os dias. Hoje nós estamos orando pelo mês de setembro. Então, estamos chegando já no final do ano. Mas todos os dias eu falo a mesma coisa. Nós vamos clamar 12 dias, dias de clamor. Para quê? Para 12 meses de vitória, irmão. Enquanto eu for pastor dessa igreja, nunca você vai vir para a campanha 12 dias de clamor para 12 meses de derrotas, 12 meses de perrengue. Não, irmão, isso aqui não vai passar nem na porta aqui, está entendendo? Então nós vamos clamar por vitória. Se você crê que Deus pode te dar vitória, você clame junto comigo. Se você não tem fé que Deus pode te dar essa vitória, posso te dar um conselho? Pegue o seu banquinho. Entendeu? Sim ou não? Denunciando aí a idade, hein? Levante para o alto. Vamos apresentar diante do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui durante 12 dias, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que nos dá vitória, Pai. Aleluia, diante dos nossos problemas, diante dos nossos inimigos. Ó Deus, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor já venceu a Satanás, e a tua palavra diz que breve o Deus de paz esmagará Satanás.
bem debaixo dos nossos pés. Que essa seja uma noite, Senhor, em que o Senhor colocará por terra todos os nossos inimigos, tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, para a glória e louvor do Teu nome. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos escolhido, o Senhor já nos tirou de um lamaçal de pecados, o Senhor já firmou os nossos pés sobre a rocha, o Senhor já nos purificou com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, por isso somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, Pai, nessa noite nós clamamos pelo mês de setembro. Nós apresentamos esse mês em nome de Jesus e declaramos que o setembro de 2026 será o melhor mês de setembro que nós já vivemos, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome, Pai, eu profetizo um mês de setembro de portas abertas. Eu profetizo que as janelas dos céus também estarão abertas e que o Senhor derramará chuvas de bênçãos sobre a vida do Teu filho, da Tua filha, Pai, para a glória do Teu nome. Eu creio, Senhor, que o Senhor trará à existência aquilo que não existe, em nome de Jesus. Se necessário for, o Senhor mudará leis. Se necessário for, o Senhor criará empresas. Se necessário for, o Senhor mudará o céu e a terra, assim como o Senhor já fez no passado. O Senhor abrirá o mar, o Senhor vai nos fazer passar por sobre as águas. Eu não sei o que será necessário, mas eu declaro que setembro de 2026 será um mês abençoado, um mês de vitórias, e só aqueles que recebem na sua vida, glorifica aí, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, 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 para a glória do Teu nome, Pai.